Olha só, no mundo dos negócios de hoje, a gente está literalmente afogado em dados, né? Mas a grande questão é, como é que se transforma todo esse mar de números em decisões que são de fato claras e inteligentes? Bom, é aí que entram os indicadores-chave de desempenho, os famosos KPIs. Vamos mergulhar de cabeça nisso para entender como eles podem virar o jogo de qualquer empresa. Então, o nosso roteiro aqui vai ser o seguinte: primeiro, a gente vai falar sobre o problema, a briga entre fatos e sentimentos. Depois, a ferramenta. Qual a diferença real entre KPIs e métricas? A gente vai ver também o modelo para construir um bom KPI, o método SMART. Daí, a gente passa pelo fluxo de trabalho, que é o ciclo de gestão, e, claro, vamos ver um exemplo prático de KPIs em ação e fechar com a regra de ouro que amarra tudo isso. Ok, vamos começar pelo começo, né? O problema central. Fatos versus sentimentos. É aquela velha história. A intuição simplesmente não é suficiente para fazer o negócio crescer de verdade. Fica aí a pergunta para reflexão: a gestão de um negócio, ela está sendo baseada em fatos concretos ou em sentimentos? Porque, vamos combinar, muitas decisões acabam nascendo daquela intuição, sabe? Aquele feeling de que as coisas estão indo bem. Mas será que só a intuição é uma base forte o suficiente para sustentar o crescimento? E olha só a diferença que isso faz na prática. De um lado, alguém diz, eu acho que a gente está indo bem. É uma opinião, um sentimento vago. Do outro lado, a gente tem, nós estamos 15% abaixo da nossa meta. Isso sim é uma realidade objetiva baseada em dados. E mais, aponta para um problema e principalmente exige uma ação. É exatamente essa clareza que separa uma gestão amadora de uma gestão profissional. Beleza? Então, qual é a ferramenta que tira a gente desse campo do achismo? São os KPIs. Mas, atenção, é super importante entender que nem todo dado é igual e que nem todo número que a gente acompanha é de fato um KPI. Então, vamos lá. O que é um indicador-chave de desempenho? A definição é clara. É um indicador estratégico que monitora a performance dos processos em relação a metas que já foram estabelecidas. Um KPI não é um número aleatório, sabe? Ele é estratégico. E essa palavra estratégico é a chave de tudo. Um KPI tem que estar sempre ligado a um objetivo maior do negócio, a uma meta que realmente faz a diferença. E essa frase aqui, olha, ela resume tudo perfeitamente. Todo KPI é uma métrica, mas nem toda métrica é um KPI. Pensa assim, métricas são como um oceano de dados que a gente pode coletar, tipo visitas no site, curtidas em redes sociais, número de e-mails enviados. São informações, claro, mas nem todas são vitais para o negócio. E aqui está o pulo do gato. Uma métrica vira um KPI no momento em que ela se torna crucial para a tomada de decisão. Por exemplo, o número de visitas no site é uma métrica. Legal. Mas a taxa de conversão dessas visitas em vendas, isso sim. Isso impacta diretamente o negócio. Exige decisões. Portanto, isso é um KPI. Certo, agora que a gente já sabe que é um KPI e qual a diferença dele para uma métrica, a pergunta é: como se constrói um indicador que seja poderoso de verdade? A resposta está no modelo bem famoso, o método SMART. Pensa em cada letra do SMART como um filtro de qualidade para o seu indicador. Primeiro, S de específico, specific. O que exatamente a gente vai medir? Por exemplo, vendas de cursos online. Tem que ser claro. Depois, M de mensurável, measurable. Dá para quantificar isso? Se não dá para medir, não dá para gerenciar. A de atingível, attainable. A meta é realista? Não adianta colocar uma meta impossível que só desmotiva todo mundo. R de relevante. Isso realmente impacta a missão do negócio? E por último, T de temporal, time bound. Qual é o prazo? A gente vai medir isso todo mês, toda semana? Precisa ter um prazo definido. E o legal é que os KPIs se aplicam em praticamente qualquer área. Dá para ter KPI de produtividade, tipo peças produzidas por hora, de qualidade, como a porcentagem de produtos com defeito, de capacidade, sei lá, chamadas de suporte atendidas por dia, e claro, os estratégicos, que olham para a saúde geral do negócio, como fatia de mercado ou a lucratividade líquida. Muito bem. O KPI está definido e é SMART. E agora? Porque, sério, não adianta nada ter um número piscando num painel bonito se ele não levar a uma ação concreta. É por isso que precisa existir um fluxo de trabalho, um ciclo de gestão. E esse ciclo é contínuo, ele nunca para. Primeiro, a gente define o indicador. Segundo, estabelece a meta, o alvo. Terceiro, a gente coleta e visualiza os dados, geralmente em painéis, os dashboards.
Aí vem o quarto passo, o momento da verdade, a análise do desvio. A gente está fora da meta? Se sim, por quê? E a resposta para essa pergunta leva a gente para o quinto e mais importante passo: criar um plano de ação para corrigir o rumo. Feito isso, o ciclo começa de novo. Ok, teoria é muito bom, mas nada como ver a coisa funcionando na prática, né? Então vamos pegar um exemplo do mundo real, um bem clássico de e-commerce. Imagina uma loja online. Qual é o processo mais importante ali? É a jornada de compra, certo? E o KPI que mede o sucesso dessa jornada, o indicador vital, é a famosa taxa de conversão. Agora, vamos para os números. O cálculo da taxa de conversão é super simples. É só pegar o número de vendas realizadas e dividir pelo total de visitantes. Nesse caso, a meta da loja era de 2%. O que isso quer dizer? Que a cada 100 pessoas que entrassem no site, a expectativa era que 2 se tornassem clientes. Uma meta ambiciosa, mas realista. Só que a realidade contou uma história um pouquinho diferente. O resultado foi 1,2%, bem abaixo da meta. E esse número, ele não é só um dado frio, ele é um alarme soando bem alto. O KPI está basicamente gritando: "Ei, a gente tem um problema aqui." E é exatamente aqui que o ciclo se fecha. A análise do desvio aponta uma hipótese. O problema, o gargalo, deve estar no processo de checkout, que pode estar lento ou confuso. E a partir daí, o que surge? Um plano de ação claro. Otimizar a página, talvez simplificar os formulários, talvez adicionar selos de confiança, fazer testes AB. Enfim, o KPI não só apontou o problema, ele direcionou para onde a solução deveria ir. E tudo isso leva a gente para a grande lição, a regra de ouro que amarra toda essa conversa sobre gestão profissional orientada por dados. A frase é de Peter Drucker, considerado o pai da administração moderna. E ela é a essência de tudo. O que pode ser medido, pode ser gerenciado. Ou, como a gente costuma dizer, quem não mede, não gerencia. Simples assim. Medir traz clareza, e a clareza permite a ação. No fim das contas, a pergunta que fica não é só o que não está sendo medido. A verdadeira pergunta é: qual oportunidade de melhoria está sendo deixada na mesa simplesmente por falta de um bom indicador?